Você já se pegou olhando para o teto à noite em silêncio, se perguntando: por que eu não consigo ser feliz? Você já sentiu que a vida está passando, mas a alegria, essa parece sempre escapar por entre os dedos? Talvez você já tenha tentado de tudo: relacionamentos, trabalho, distrações, conquistas materiais. E mesmo assim, dentro de você, algo continua vazio. Como se a felicidade fosse uma promessa feita a todos, menos a você. E se eu te dissesse que a verdadeira felicidade não está onde você tem procurado? Vivemos em um mundo que confunde prazer com alegria, distração com plenitude, conquistas com sentido. E assim, vamos sobrevivendo dia após dia, mascarando a dor com sorrisos forçados e filtros nas redes sociais. Mas chega uma hora em que o corpo adoece, a mente se cansa e a alma grita por algo real. Você sente isso também? Este vídeo não é uma fórmula mágica, é um chamado. Um chamado para mergulhar fundo dentro de si mesmo e reencontrar aquilo que talvez a dor, o tempo e os traumas tenham sufocado: o direito de ser feliz. Não uma felicidade superficial, mas uma felicidade que nasce da verdade, da cura, da conexão com o que é eterno. Se você já chorou escondido, se já foi traído, abandonado, se sentiu perdido ou irrelevante, este vídeo é para você. Vamos caminhar juntos. E talvez, só talvez, você descubra que a felicidade nunca foi uma meta distante, mas uma semente que já existe aí dentro, esperando por luz e coragem para florescer. Agora, antes de mergulharmos nessa jornada profunda e transformadora, eu te peço com carinho: curta este vídeo, compartilhe com alguém que também está buscando sentido e se inscreva no canal. Esse gesto simples faz com que essa mensagem alcance outras pessoas que, assim como você, precisam ser lembradas de que ainda existe esperança, ainda existe cura, e sim, ainda é possível ser feliz. Há algo que todos nós buscamos, muitas vezes desesperadamente, mas poucos têm coragem de admitir com o coração aberto. Nós só queremos ser felizes. A vida já nos tirou tanto. Foram perdas, abandonos, fracassos, traições, dores que marcaram a alma de forma quase irreversível. Diante disso, parece até cruel perguntar: é possível ser feliz depois de tanta dor? Mas essa é justamente a pergunta que precisamos ter coragem de enfrentar. Porque não estamos falando de uma felicidade superficial, aquela estampada nas redes sociais, com sorrisos forçados e momentos editados. Estamos falando de uma felicidade real. Aquela que nasce no silêncio depois do choro. Aquela que floresce em meio aos escombros de um coração que já foi despedaçado. Aquela que não depende de circunstâncias, mas de uma reconciliação profunda com a própria vida. Como dizia Viktor Frankl, psiquiatra que sobreviveu aos horrores de um campo de concentração: a felicidade não pode ser perseguida. Ela deve surgir como efeito colateral de uma causa maior. Essa causa maior é o sentido. E o sentido é a ponte mais sólida entre a dor que sentimos e a alegria que ainda podemos experimentar. A felicidade, então, não é uma meta, é um fruto. Fruto de um coração que reencontra sentido mesmo depois de ter sido esmagado pela vida. Neste primeiro bloco, vamos refletir sobre uma verdade que pode mudar a forma como você enxerga sua história. A felicidade não está no que você perdeu. Está no que você decide fazer agora com o que restou. Talvez você tenha passado por uma perda irreparável. Talvez a vida tenha deixado em você cicatrizes que ninguém vê. Mas mesmo assim, ou melhor, justamente por causa disso, você tem acesso a uma fonte de felicidade que só quem já sofreu muito é capaz de conhecer. A felicidade do recomeço. A felicidade da reconstrução. A felicidade da aceitação corajosa da vida como ela é e não como você queria que fosse. Por que você precisa continuar assistindo? Porque neste vídeo você não vai ouvir fórmulas baratas de autoajuda. Você vai encontrar uma jornada honesta, profunda e possível. Vamos falar sobre como encontrar felicidade mesmo quando o mundo ao redor desaba. Vamos refletir sobre como a felicidade verdadeira nasce do amor próprio, da fé, da gratidão e até mesmo da dor.
sim, da dor, quando ela é vivida com consciência e esperança. E o primeiro passo para isso? Comece fazendo as pazes com a sua história. Pare de fugir do que te feriu. Acolha a sua dor como parte da sua construção. Pegue os cacos e comece a montar, devagar, uma nova versão de si mesmo. Não espere grandes sinais nem momentos perfeitos. A felicidade, muitas vezes, chega como um sussurro, quando você decide continuar, mesmo sem forças, mesmo em lágrimas. Hoje, sua prática é simples, mas transformadora. Escreva em um papel 3 coisas que ainda te fazem sentir vivo. Não precisam ser grandes. Pode ser o cheiro do café pela manhã. Pode ser o abraço de alguém. Pode ser o pôr do sol, mesmo que você esteja sozinho. Esse exercício vai te lembrar de algo poderoso, a felicidade. Não está distante, ela já está aí, nos detalhes, esperando você voltar a enxergar. Muita gente acha que a felicidade depende de finalmente conquistar aquilo que deseja, um novo emprego, o amor da vida, dinheiro suficiente, um corpo perfeito, paz na família, estabilidade emocional. Mas a verdade é que quanto mais acreditamos que a felicidade está lá na frente, mais nos distanciamos dela. E é nesse ponto que começamos a entender uma das maiores armadilhas da mente humana, a ideia de que só seremos felizes quando tudo estiver bem. O problema é que esse quando, muitas vezes, nunca chega. E enquanto esperamos, deixamos de viver, deixamos de sorrir, de agradecer, de perceber a beleza que já está ao nosso redor. Estamos tão ocupados procurando a felicidade que nos tornamos cegos para a felicidade que já existe. A atriz Audrey Hepburn disse uma frase impactante: para ter olhos belos, procure o bem nos outros. Para ter lábios belos, vale apenas palavras de bondade. E para equilíbrio, caminhe com a certeza de que você nunca está sozinho. Ela compreendia que a beleza e também a felicidade está nas pequenas atitudes, na forma como escolhemos ver e viver a vida, mesmo com todas as suas imperfeições. Neste bloco, vamos falar sobre um caminho simples e muitas vezes ignorado para alcançar a verdadeira felicidade, a gratidão. Não como uma prática superficial, mas como uma postura profunda diante da vida. A gratidão não apaga a dor, mas transforma o seu significado. Não elimina as perdas, mas amplia o que ainda permanece. E isso muda tudo. Se você quer ser feliz, comece a observar o que ainda tem. Faça um exercício agora mesmo. Pense em algo que você tem hoje e que tempos atrás você implorava a Deus para conquistar. Talvez seja um filho, talvez seja um teto, talvez seja o simples fato de estar vivo. Quantas vezes você reconheceu isso? Quantas vezes você permitiu que essa lembrança inundasse seu coração de alegria? A felicidade não é um destino, é um estado de consciência. E essa consciência precisa ser treinada, cultivada, alimentada. Porque sim, é possível treinar a mente para perceber o que há de bom, mesmo quando tudo parece difícil. A ciência tem mostrado isso. Estudos da psicologia positiva, como os realizados pelo pesquisador Martin Seligman, revelam que pessoas que praticam a gratidão regularmente apresentam maiores níveis de felicidade e bem-estar. Não porque tudo está perfeito, mas porque elas aprenderam a olhar a vida com outros olhos. Então, por que continuar assistindo? Porque se você está cansado de correr atrás de algo que nunca chega, talvez esteja na hora de parar e começar a reconhecer o que já tem. Neste vídeo, você está sendo conduzido por um caminho real, sem promessas vazias, só verdades que curam. E o que fazer na prática? Hoje, antes de dormir, escreva 3 coisas pelas quais você é grato, mesmo que a sua vida esteja difícil. Faça isso durante uma semana. Pode parecer pequeno, mas vai te transformar. A gratidão muda a química do seu cérebro, fortalece o coração e alivia a alma. Ela te reconecta com a vida. Ela te devolve a sensibilidade para perceber que, apesar de tudo, ainda há beleza, ainda há esperança, ainda há motivos para ser feliz.
Acredite, o problema nunca foi a falta de felicidade. Foi só a sua desconexão com ela. A maioria das pessoas não é infeliz porque tem uma vida ruim. É infeliz porque tem uma vida desconectada do que faz sentido. E talvez essa seja uma das maiores dores silenciosas do nosso tempo. Viver bem por fora, mas vazio por dentro. Quantas vezes você já se perguntou, por que mesmo tendo tantas coisas, ainda sinto esse vazio? A felicidade não se sustenta apenas com conforto, conquistas ou aplausos. Ela exige conexão com um propósito. E aqui está uma das verdades mais duras e mais libertadoras que você pode ouvir. Você não foi criado apenas para existir. Você foi criado para impactar. Viktor Frankl, psiquiatra e sobrevivente do Holocausto, escreveu: a vida nunca se torna insuportável pelas circunstâncias, mas apenas pela falta de significado e propósito. Ele viu o pior da humanidade, viveu o horror dos campos de concentração, e ainda assim descobriu que as pessoas que sobreviveram com mais esperança foram aquelas que tinham um propósito, algo ou alguém por quem viver. Isso nos leva à grande pergunta: você sabe por que você está aqui? Enquanto não houver um propósito que mova a sua alma, a felicidade será sempre passageira. Mas a boa notícia é que propósito não é algo que você encontra pronto em algum lugar. É algo que você constrói dia após dia, quando decide alinhar suas atitudes com os valores mais profundos do seu coração. É quando você começa a viver não apenas para si mesmo, mas também para abençoar a vida de alguém. E não precisa ser algo grandioso. Pode ser uma decisão de escutar mais os outros, de servir com amor, de ensinar o que você sabe, de consolar quem sofre. Tudo isso é propósito. Tudo isso é fonte de verdadeira felicidade. E quando você se alinha com isso, a vida ganha outra cor. A Bíblia, em Provérbios 11:25, diz: a alma generosa prosperará, e aquele que dá a beber será descedentado. Quem vive para oferecer algo ao mundo, recebe de volta muito mais do que dá, porque a alegria mais pura não está em receber, mas em sentir-se útil, sentir-se necessário, sentir-se parte de algo maior. E por que continuar assistindo esse vídeo até o fim? Porque talvez você tenha vivido muito tempo achando que a felicidade estava nas mãos dos outros ou presa ao futuro. Mas agora você começa a perceber que a chave está dentro de você, no propósito que te chama, na bondade que você pode oferecer, na missão que você pode abraçar, mesmo nos dias difíceis. O que fazer na prática? Pergunte a si mesmo: qual é o menor gesto que posso fazer hoje para tornar a vida de alguém melhor? Pode ser uma ligação, um abraço, uma escuta atenta, um gesto de perdão. Faça isso. E repita isso todos os dias. Porque no fim, a felicidade não vem de conquistar o mundo. Vem de conquistar o direito de dizer: hoje eu fui útil, hoje eu fiz diferença, hoje eu vivi com sentido. Essa é a felicidade que não passa, que não depende, que não se abala, porque ela nasce do lugar mais verdadeiro de você mesmo. Chegamos ao fim desta jornada, mas talvez este seja apenas o começo da sua verdadeira transformação. Durante esse tempo juntos, você pode perceber que a felicidade não é um destino, nem um prêmio para os que não erram. A felicidade é uma construção íntima, uma escolha diária, uma reconexão com a sua essência mais verdadeira, aquela que talvez você tenha esquecido, mas que ainda pulsa aí dentro silenciosamente. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você está despertando. Algo em você quer viver diferente. Quer parar de sobreviver e começar, de fato, a viver. E viver com leveza, com sentido, com coragem. Olhe para a sua história. Quantas dores você já enfrentou? Quantas quedas? E ainda assim, você está aqui. Talvez ninguém saiba tudo o que você já suportou. Mas você sabe, Deus sabe. Isso já é prova de que existe dentro de você uma força que nunca foi vencida, apenas adormecida. E hoje eu quero te convidar a fazer as pazes com a sua jornada, a acolher quem você é, a deixar para trás a culpa por aquilo que não deu certo,
A parar de se comparar com os outros, a sair da armadilha de correr atrás de uma felicidade falsa, feita de aparências, e começar a cultivar uma felicidade real, profunda e sua. Lembre-se, não é preciso ter tudo para ser feliz. É preciso ter direção, propósito e amor pelas pequenas coisas, pela vida, pelas pessoas, por você. Por isso, se esse vídeo falou com você, não guarde isso só para si. Curta, compartilhe com alguém que precisa ouvir essas palavras. Talvez você seja hoje um instrumento de cura na vida de outra pessoa. E se ainda não está inscrito no canal, se inscreva agora, porque toda semana estamos aqui para te ajudar a viver com mais alma, com mais fé e com mais verdade. Você não está sozinho e você nasceu para viver uma vida plena, não uma vida perfeita, mas uma vida verdadeira. Que Deus te abençoe e que a felicidade te encontre justamente no momento em que você decidir ser com coragem quem você realmente é.